Por que Deus instruiu Moisés a consagrar todos os primogênitos de Israel? Qual o significado disso para os israelitas? Qual é o simbolismo da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite que guiava os israelitas? Como a travessia do Mar Vermelho simboliza a libertação e o poder de Deus na vida dos israelitas? Qual é o significado do cântico de Moisés e Miriam após a travessia do Mar Vermelho? O que o maná e as codornizes nos ensinam sobre a provisão de Deus e a dependência diária dos israelitas em relação a Ele? Como a instrução sobre o sábado reflete a importância do descanso e da confiança em Deus? Qual é a lição espiritual por trás da história de Moisés batendo na rocha para fornecer água ao povo? O que a vitória dos israelitas sobre os amalequitas nos ensina sobre a importância da liderança e do apoio mútuo? Como a preparação para encontrar Deus no Monte Sinai reflete a importância da santidade e da reverência? Como os 10 mandamentos estabelecem uma base moral e ética para os israelitas e, por extensão, para a humanidade? Qual o real significado dos 10 mandamentos e da lei de Moisés? Todas estas ordenanças ainda são válidas na nova aliança estabelecida por Jesus Cristo? Qual é o significado do pacto selado com sangue entre Deus e Israel? Desde os dias de Abraão, quando foi firmado o pacto abraâmico, o exílio e a subsequente libertação tinham sido preditos. No vídeo anterior, vimos como essa servidão chegou ao fim. Antes da última praga, que trouxe a morte de todos os primogênitos, houve a instituição da Páscoa. O texto é riquíssimo e toda a análise foi feita através de um vídeo que você precisa assistir o quanto antes. Êxodo é um livro espetacular que traz algumas informações que podem passar despercebidas, como a postura das 2 parteiras diante da ordem de Faraó de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Se elas tivessem obedecido, a história teria sido muito diferente. Francine Klagesbrun disse que a recusa de Sifra e Puá em seguir as instruções genocidas do faraó pode ser o primeiro incidente conhecido de desobediência civil da história, sendo um poderoso exemplo de resistência a um regime maligno. A Bíblia contém vários exemplos onde a obediência a Deus é colocada acima da obediência às autoridades civis, quando estas emitem ordens contrárias aos princípios bíblicos, como o exemplo de Daniel, que continuou a orar a Deus, apesar da proibição, e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Outro exemplo é o descrito em Atos 5, versículo 29, em que Pedro e os outros apóstolos, ao serem proibidos de ensinar em nome de Jesus pelas autoridades religiosas, disseram: devemos obedecer a Deus antes dos homens. Em Jericó, Raabe escondeu os espiões israelitas e mentiu para as autoridades de Jericó, colocando sua fé em Deus acima da obediência às autoridades locais. Esses exemplos ilustram a ideia de que quando uma lei humana entra em conflito direto com a lei divina, a Bíblia encoraja a desobediência civil em favor da obediência a Deus. No entanto, isso deve ser feito com discernimento e sabedoria, buscando orientação através da oração e das Escrituras. Certamente, esta foi a postura de Sifra e Puá, que por desobedecerem ao faraó, foram favorecidas por Deus. Há uma outra questão bastante discutida no meio acadêmico. Em 1 Crônicas 4, versículo 17, menciona-se que Mered, da tribo de Judá, tomou Bitia, filha do faraó, como esposa. Algumas teorias sugerem que Bitia poderia ser identificada com a famosa faraó Hatshepsut, que foi uma das poucas mulheres a governar como faraó no Antigo Egito durante a 18ª dinastia, aproximadamente de 1479 a 1458 a.C. Mas não há consenso acadêmico sobre isso. De fato, se Hatshepsut fosse a filha do faraó que encontrou Moisés, sendo uma figura poderosa e excepcional na história egípcia, isso explicaria a autoridade e a oportunidade de tomar decisões significativas como salvar e criar uma criança hebreia.
Outra informação importante é que o nome Bitia significa filha de Deus em hebraico, o que pode indicar um título ou um nome dado após a adoção de Moisés, refletindo uma conversão ou mudança de identidade religiosa. Isso é algo que poderia ter acontecido, no entanto, não há provas conclusivas nos registros históricos ou arqueológicos que liguem diretamente Hatshepsut à narrativa bíblica de Moisés ou à personagem de Bitia mencionada em 1 Crônicas. A Bíblia menciona Bitia em um contexto muito específico, casando-se com o homem israelita Mered. Esse tipo de união seria altamente incomum para uma faraó egípcia, sugerindo que Bitia e Hatshepsut são provavelmente personagens distintas. A falta de menções adicionais a Bitia fora do texto bíblico dificulta a identificação precisa e a comparação com figuras históricas conhecidas como Hatshepsut. Então, embora seja intrigante considerar a possibilidade de que Bitia e Hatshepsut sejam a mesma pessoa, a evidência disponível não é suficiente para fazer essa conexão de forma definitiva. Antes do povo de Israel sair do Egito, Deus instruiu Moisés a consagrar todos os primogênitos de Israel como uma lembrança do que ele fez por eles no Egito. A consagração dos primogênitos está ligada ao evento da 10ª praga, onde todos os primogênitos egípcios foram mortos, mas os primogênitos israelitas foram poupados pelo sangue do cordeiro pascal que foi colocado nos umbrais das portas. Animais primogênitos eram sacrificados no serviço divino, mas os primogênitos dos homens, em contraste com o que se praticava no paganismo gentílico, não eram sacrificados, e sim dedicados ao serviço de Deus. Posteriormente, esse serviço foi transferido para a tribo sacerdotal de Levi. A consagração dos primogênitos servia como um memorial contínuo do grande ato de salvação que Deus realizou ao libertar os israelitas da escravidão egípcia. Era uma maneira de garantir que as futuras gerações nunca esquecessem o poder e a graça de Deus na sua libertação. Consagrar os primogênitos era um reconhecimento de que Deus era o dono de tudo, incluindo as vidas dos primogênitos. Isso mostrava que os israelitas reconheciam a soberania e o senhorio de Deus sobre suas vidas e tudo o que possuíam. A prática de consagrar os primogênitos estava ligada ao conceito de substituição e redenção. Originalmente, todos os primogênitos pertenciam a Deus, mas ele permitiu que eles fossem redimidos por meio de um sacrifício substitutivo, geralmente um cordeiro. Isso apontava para a necessidade de redenção e prefigurava o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que redime a humanidade. A consagração indicava que os primogênitos eram santos, separados para Deus. Isso era um reflexo da chamada de Israel para ser uma nação santa, separada das outras nações, para servir e adorar a Deus exclusivamente. Os filhos primogênitos eram separados, santificados, para prestarem um serviço religioso especial. Até hoje os judeus observam esse rito como um memorial e usualmente celebram-no ao 13º dia após o nascimento da criança. Hoje, na Nova Aliança, a Igreja é o primogênito de Deus, conforme Hebreus 12, versículo 23, no sentido de que ela é separada para Deus para prestar-lhe um serviço especial para o bem coletivo de toda a humanidade. O texto nos diz que naquele dia do mês de Abib, os israelitas estariam saindo. Abib, que significa grão verde ou verdejante, era o nome pré-exílico do primeiro mês do calendário religioso dos israelitas. Esse nome foi usado até os tempos do cativeiro babilônico, quando foi então substituído pelo nome Nisan, que significa começo, ou seja, o mês em que começava o ano religioso. O Senhor disse que os faria entrar na terra de 5 povos: os cananeus, os hititas, os amorreus, os heveus e os jebuseus. No entanto, os israelitas tomaram as terras de mais 2 povos que não foram listados aqui: os ferezeus e os girgazeus. Uma vez que conquistassem todos estes povos, os israelitas deveriam continuar as festas da Páscoa, dos pães asmos e da dedicação dos primogênitos. Agora veremos como Israel começou a voltar para sua terra prometida. É impressionante como cada detalhe exalta o Deus de Israel e nos faz amar ainda mais a sua fiel e inerrante palavra.
Esse evento assinalou o nascimento de Israel como nação, como também a instituição da teocracia e a dispensação da lei. Antes de qualquer coisa, o número de israelitas que saíram do Egito durante o Êxodo tem sido uma questão de debate entre estudiosos por muitos anos. Tradicionalmente, a Bíblia afirma que cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, participaram da saída, o que sugeriria um total de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. No entanto, esse número tem sido questionado devido à falta de evidências arqueológicas e a considerações sobre a viabilidade logística de um grupo tão grande se deslocando pelo deserto. Pesquisas arqueológicas e estudos recentes tendem a sugerir números significativamente menores do que os mencionados na Bíblia. Alguns estudiosos propõem que a contagem bíblica de 600 mil homens pode ser uma hipérbole ou um erro de transmissão textual. Alternativamente, a palavra hebraica Elef, traduzida por 1000, pode ter sido usada de forma figurativa ou para designar um grupo, tribo ou clã, o que reduziria drasticamente o número total. Algumas estimativas recentes, baseadas em evidências arqueológicas e análises demográficas, sugerem números que variam de algumas dezenas de milhares a talvez 100 mil pessoas. No entanto, esses números ainda são objeto de debate e não há consenso definitivo na comunidade acadêmica. Deus havia revelado a Abraão que seus descendentes sairiam do Egito levando grandes riquezas. Isso incluía tanto o que eles haviam acumulado na terra de Gósen, como o que agora os egípcios lhes tinham doado. Sem dúvida, isso serviu de reparação. Os israelitas mereciam tudo quanto tinham adquirido. Agora, eles estavam saindo da escravidão rumo ao cumprimento da promessa de Deus. Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto através da terra dos filisteus para evitar possíveis combates que poderiam desencorajá-los. Eles seguiram pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Moisés levou os ossos de José com ele, cumprindo o juramento feito a ele, que havia sido embalsamado de acordo com a arte dos egípcios. Estevão afirmou que os corpos de Jacó e seus 12 filhos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, pai de Siquém. Deus guiou o povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. O primeiro ponto de parada depois que Israel saiu do Egito foi Sucote, que ficava a cerca de 80 quilômetros de onde eles partiram. Dali foram a Etã, que, ao que tudo indica, ficava do outro lado do Mar de Juncos, no deserto de Sur ou Etã. O Senhor ordenou que os israelitas mudassem o rumo e acampassem perto de Pi-Hairote, local que ficava à beira do mar, próximo a Baal-Zephon. Os estudiosos se dividem em relação a este mar. A opinião dominante, tradicionalmente, é que eles atravessaram o Mar Vermelho, conforme é comumente traduzido na maioria das versões da Bíblia. No entanto, há uma corrente significativa de estudiosos que argumenta que a tradução mais precisa seria Mar de Juncos, que poderia se referir a uma área pantanosa ou um corpo de água menor na região nordeste do Egito. A tradução Mar Vermelho se originou da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e foi adotada pela Vulgata, a tradução latina da Bíblia. Por séculos, essa interpretação tem sido a mais aceita na tradição cristã e judaica. Por outro lado, a expressão hebraica Yam Suf é traduzida literalmente como Mar de Juncos ou Mar de Sais. Alguns estudiosos sugerem que essa tradução poderia indicar uma área diferente do que o moderno Mar Vermelho, possivelmente referindo-se a lagos rasos ou pântanos na região do delta do Nilo ou ao norte do Golfo de Suez. A coluna de nuvem representava a presença constante de Deus guiando os israelitas em sua jornada pelo deserto. Ela fornecia direção clara e proteção, indicando o caminho a seguir. No calor do deserto, a coluna de nuvem também servia para proteger os israelitas do sol intenso, proporcionando sombra e conforto. A coluna de fogo, por sua vez, fornecia luz durante a noite, permitindo que os israelitas viajassem e acampassem com segurança. Ela simbolizava a presença contínua de Deus, garantindo que ele estava com eles mesmo na escuridão. A luz da coluna de fogo afastava animais selvagens e inimigos, protegendo o povo de Israel durante a noite. Como Deus instruiu Moisés a acampar perto do mar, fazendo parecer que estavam perdidos, Faraó, mais uma vez, através de seu endurecido coração,
mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, incluindo todos os carros de guerra do Egito. Faraó foi com a sua carruagem e seu exército. Eram 600 carros de combate escolhidos com um capitão no comando. Os veículos de combate no Egito eram tripulados por 2 homens. Flávio Joséfo diz que o número de militares egípcios era de cerca de 50.000 cavaleiros, além de 200.000 infantes. Os israelitas ficaram em pânico com a aproximação do poderoso exército egípcio. O mar estava à frente deles e o exército do faraó aproximava-se rapidamente por trás. Isso ocasionou a primeira das muitas murmurações de Israel no deserto. Eles esqueceram-se da admiração que os tinha levado a adorar Yahvé, o Deus operador de prodígios, e acusaram Moisés de tê-los enganado. Diante de tamanha incredulidade e rebelião, Moisés poderia ter clamado a Deus para que reparasse tamanha injustiça e Deus poderia ter destruído todo o povo. No entanto, o que Moisés afirmou nos mostra o grande líder que ele era. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Deus ordenou a Moisés que levantasse seu cajado e estendesse a mão sobre o mar para dividi-lo. A coluna de nuvem se moveu para trás, ficando entre os israelitas e os egípcios, trazendo escuridão para os egípcios e luz para os israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas se dividiram, permitindo que os israelitas passassem pelo meio do mar em terra seca. Há algo muito interessante que merece ser destacado. O Midrash, uma coleção de comentários e interpretações rabínicas sobre as escrituras hebraicas, explica que quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios e não havia uma clara rota de fuga. Deus ordenou a Moisés que levantasse sua vara sobre o mar e ordenasse que ele se dividisse, mas o Midrash descreve que o mar não se abriu imediatamente. Um elemento central dessa interpretação é a figura de Naasson, filho de Aminadab. A sua irmã Eliseba era mulher de Arão. Naasson era um príncipe da tribo de Judá que, de acordo com o Midrash, demonstrou uma fé excepcional, entrando na água primeiro, caminhando corajosamente até que as águas lhe chegassem ao pescoço. Somente quando as águas estavam quase submergindo Naasson é que Deus fez com que o mar se dividisse, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança. A história de Naasson pode ser encontrada em textos rabínicos, como o Midrash Rabbah, que é uma coleção de comentários sobre a Torá, e o Talmud. Essas fontes fornecem contextos adicionais e variantes da história, todas enfatizando a temática de fé e milagre, sendo uma interpretação que continua a ser uma poderosa metáfora sobre a necessidade de fé ativa e coragem diante de desafios aparentemente insuperáveis. O forte vento oriental que soprou durante toda aquela noite, fazendo com que o mar se dividisse através da poderosa mão de Deus, foi um fenômeno temível. Os egípcios perseguiram os israelitas pelo caminho aberto no mar. No fim da madrugada, ou seja, na vigília da manhã, entre as 3 horas da madrugada e o alvorecer, Deus causou grande confusão entre os egípcios, fazendo com que as rodas de seus carros soltassem. O Targum de Jonathan diz que a coluna de fogo projetou brasas vivas contra os egípcios, além de uma tremenda saraivada que atingiu as rodas dos carros de guerra, despedaçando-as. O Targum de Jerusalém alude a toda espécie de tempestade que irrompeu da coluna contra os egípcios. Rashi, o rabino francês, diz que o fogo descido do céu queimou as rodas. Quando os israelitas terminaram a travessia, Moisés estendeu a mão sobre o mar novamente e as águas retornaram, afogando todo o exército de Faraó. Os egípcios tentaram fugir, mas foi tudo em vão. O grande exército egípcio foi derrotado sem que os israelitas tivessem tido de atirar contra eles uma única flecha. Assim, esse milagre destrutivo foi o mais potente de todos, chegando mesmo a ultrapassar em poder de destruição o golpe aplicado pelo anjo da morte, que em um único momento tirou a vida de todos os filhos primogênitos do Egito. Não sabemos ao certo se o faraó pereceu ou não nesta ocasião. O que sabemos é que cessou de uma vez por todas a ameaça egípcia contra o povo de Israel, o qual, doravante, podia iniciar a conquista da terra prometida.
Os cadáveres dos soldados egípcios flutuavam sobre as águas e foram lançados à praia, servindo de horrendo testemunho do poder de Yahvé, que assim pôs fim à arrogância do Egito. Quem quer que tenha contemplado a cena, sem dúvida, jamais pôde esquecê-la. O relato deveria ser transmitido de geração em geração. Joséfo ajunta que os israelitas se armaram com muitos instrumentos de guerra que os egípcios tinham trazido. Agora, pois, os israelitas estavam mais bem preparados para as muitas batalhas que os esperariam no seu futuro. Os israelitas viram o grande poder do Senhor e temeram o Senhor, colocando sua confiança em Deus e em Moisés. A travessia do Mar Vermelho marcou a libertação final dos israelitas da escravidão egípcia. Ao atravessar o mar, eles deixaram para trás a opressão e a vida de servidão no Egito. Esta travessia simbolizava um novo começo para os israelitas, iniciando sua jornada rumo à terra prometida como um povo livre. Moisés e os israelitas cantaram um cântico ao Senhor, um poema que celebrava sua vitória sobre os egípcios. O cântico exaltava a força e o poder de Deus, descrevendo como ele lançou no mar os cavaleiros e os carros de Faraó. Eles louvaram a Deus como um guerreiro e reconheceram sua liderança e redenção. O cântico também previa a futura entrada na terra prometida e o estabelecimento do santuário do Senhor. Miriam, a profetisa e irmã de Moisés e Arão, pegou um tamborim e liderou as mulheres em dança e canto, destacando a importância das mulheres na celebração e na adoração. O cântico de Miriam repetiu o refrão principal do cântico de Moisés, reafirmando a vitória de Deus sobre os egípcios e a salvação dos israelitas. O cântico foi uma expressão de louvor e gratidão a Deus por sua poderosa intervenção e pela salvação do povo de Israel. Ele detalha as ações de Deus durante a travessia do Mar Vermelho e celebra sua força, fidelidade e justiça. Ao descrever como as outras nações ouvirão sobre os feitos de Deus e temerão, o cântico reforça a soberania de Deus sobre todas as nações. Esses cânticos, o de Moisés e o de Miriam, celebram a grandeza de Deus, fortalecem a identidade comunitária dos israelitas e servem como um lembrete duradouro da fidelidade e do poder de Deus. Os israelitas viajaram do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles não encontraram água por 3 dias e, ao chegar a Mara, que significa amarga, encontraram água amarga. O extremo amargor do gosto da água das fontes da extremidade sul do deserto de Sur é considerado por todos os que por ali viajam. O povo novamente murmurou. Então Moisés clamou ao Senhor. E Deus mostrou a Moisés um pedaço de madeira que ele jogou na água, tornando-a doce. Essas águas amargas ficavam bem no caminho por onde o Senhor estava conduzindo Israel e representam as provações que o povo de Deus precisava enfrentar. Provações essas que são didáticas e não punitivas. A madeira lançada na água simboliza a cruz, que se tornou doce para Cristo como expressão da vontade do Pai. Quando enfrentamos situações amargas com a atitude de Cristo, lançamos árvores em nossas águas. Foi em Mara que Deus estabeleceu um estatuto e ordenança para Israel, prometendo não trazer sobre os israelitas as doenças dos egípcios se eles obedecessem a seus mandamentos. Eles então chegaram a Elim, que significa árvores, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Não sabemos ao certo a localização exata de Elim. Na verdade, até o próprio Monte Sinai ainda não foi identificado de modo absoluto. Os israelitas partiram de Elim e chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. O 2º mês era chamado Ijar, correspondente aos nossos meses de abril e maio, e falava sobre a beleza das flores da primavera. Como Israel saiu do Egito no 15º dia do mês de Nisan, Abib, e agora já era o 15º dia do mês de Ijar, um mês já havia se passado desde que Israel saíra do Egito. Novamente o povo murmurou contra Moisés e Arão, lembrando-se das panelas de carne e do pão que tinham no Egito, lamentando que foram trazidos ao deserto para morrer de fome. Deus disse a Moisés que faria chover pão do céu, e o povo deveria recolher uma porção diária, exceto no 6º dia, quando deveriam recolher o dobro para o sábado.
Moisés e Arão comunicaram ao povo que eles veriam a glória do Senhor, que os ouviu murmurando, e que ele proveria carne à noite e pão pela manhã. E Moisés declarou que o murmúrio do povo não era contra ele e Arão, mas contra o Senhor. Na tarde seguinte, codornizes cobriram o acampamento, e na manhã seguinte houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento, que ao evaporar deixou uma substância fina e escamosa chamada maná. Moisés instruiu o povo a recolher apenas o suficiente para um dia, exceto no sexto dia. Alguns não seguiram as instruções e tentaram guardar o maná até o dia seguinte, mas ele apodreceu e criou vermes. No sexto dia, eles recolheram o dobro, conforme instruído, e ele não apodreceu. O maná descrito aqui tem sido objeto de várias interpretações por estudiosos e cientistas ao longo dos anos. O relato bíblico descreve o maná como um alimento milagroso fornecido por Deus para os israelitas durante sua peregrinação de 40 anos pelo deserto após a saída do Egito. O maná é descrito com as seguintes características: ele era pequeno, redondo e branco, parecido com semente de coentro, era semelhante a bolos de mel ou a azeite de oliva e aparecia todas as manhãs, exceto no sábado, que precisava ser coletado cedo antes de derreter com o calor do sol. Alguns cientistas sugerem que o maná poderia ser semelhante às secreções açucaradas de certos insetos, como as cochonilhas, que se alimentam da seiva de plantas e excretam um líquido doce. Esse líquido, quando seco, forma pequenos grãos brancos. Outra hipótese é que o maná poderia ser uma resina ou secreção natural de algumas árvores e arbustos, especialmente do gênero Tamarix, que é conhecido por produzir exsudações açucaradas. No entanto, muitos estudiosos e teólogos veem o maná como um milagre providenciado por Deus, uma intervenção sobrenatural para sustentar o povo de Israel. Essa visão enfatiza a natureza divina e inexplicável do maná, conforme relatado nas Escrituras. O maná e as codornizes representavam a provisão diária de Deus para as necessidades físicas dos israelitas. Deus fornecia alimentos suficientes para cada dia, demonstrando seu cuidado contínuo e fidelidade. Deus promoveu exatamente o que era necessário para o dia, ensinando ao povo que a provisão de Deus é sempre suficiente. No sexto dia, Moisés reiterou que o sábado era um dia santo de descanso e eles deviam assar e cozinhar o suficiente para 2 dias. O povo descansou no sétimo dia, conforme ordenado. O sábado proporcionava um dia de descanso físico e mental essencial para a saúde e o bem-estar dos israelitas. Descansar no sábado imitava o descanso de Deus no sétimo dia da criação, reforçando a santidade do descanso. Um erro comum é assumir que o sábado se originou na entrega da lei no Sinai. Esta maneira de ver ignora o fato de que ele não é introduzido como algo novo, mas ao contrário, reconhecido como algo antigo e histórico e que agora deve ser relembrado e observado pelo povo de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado foi instruído por Deus no alvorecer da história. Sem dúvida, o homem estava presente e significativamente foi o primeiro dia completo de sua vida sobre a terra. Se o padrão foi perpetuado depois desse dia ou não, talvez seja uma questão especulativa, mas a história do sábado não foi perdida. No Sinai só foi necessário recordar aquela história e ordenar ao povo que deveria posteriormente manter sempre a sua lembrança. O sábado, portanto, não é uma ordenança estritamente mosaica. Sua origem está enraizada na própria criação e, como casamento, é uma instituição altamente significativa para a raça humana. Suas bênçãos temporais podem ser apreciadas por toda a humanidade e suas bênçãos espirituais são prometidas a todos e a procuram até os eunucos e os estrangeiros que se chegam ao Senhor, conforme Isaías 56. Nesta série, há um vídeo sobre a guarda do sábado. Este é um vídeo essencial para a devida compreensão da razão que levou praticamente toda a cristandade a passar a santificar o primeiro dia da semana como um sábado cristão. Tudo o que você precisa saber acerca do sábado foi abordado neste vídeo. Deus ordenou a Moisés que guardasse uma medida de maná, um homer, que era uma quantidade média que um homem comia a cada dia.
Esta medida deveria ser guardada em um jarro como testemunho para as futuras gerações, para que vissem o pão que Deus forneceu no deserto durante 40 anos até chegarem à terra prometida. O maná ficou ligado ao sábado, tornando-se um memorial por seu próprio direito, uma lição objetiva da providência miraculosa de Deus. Assumiu seu lugar entre os outros memoriais, como as 3 festas, a Páscoa, os pães asmos e a dedicação dos primogênitos. O memorial do maná não recebeu um dia especial de celebração, mas compartilhou das comemorações do sábado. O povo viajou de Sim e acampou em Refidim, onde não havia água. Novamente o povo murmurou contra Moisés, acusando-o de trazê-los ao deserto para morrerem de sede. Moisés clamou ao Senhor, que instruiu Moisés a passar diante do povo, acompanhado dos anciãos, e golpear uma rocha em Horebe com seu cajado. Moisés fez isso e a água saiu da rocha, satisfazendo a sede do povo. O termo Horebe parece que designava a inteira serra montanhosa da qual o Sinai fazia parte. Talvez Horebe e Sinai fossem apenas picos de uma mesma serra. Em Êxodo 19, versículo 1, lemos que Israel acampou no Sinai. Algumas lendas foram criadas acerca desta rocha que produziu água. O Targum de Onkelos, ao comentar o trecho de Números 21, versículo 17, diz que essa rocha passou a seguir o povo de Israel, estando sempre pronta para suprir água. Alguns estudiosos dizem que Paulo defendeu essa ideia em 1 Coríntios 10, versículo 4, quando disse: "E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo." Seja como for, há uma referência neotestamentária metafórica que faz a rocha ser o próprio Cristo, pois Cristo é visto como a fonte espiritual que sustenta e provê para seu povo. A água da rocha simboliza a vida espiritual que Cristo oferece. Assim como os israelitas precisavam da água física para viver, os crentes precisam da água viva que Cristo oferece para a vida eterna. Mesmo quando os israelitas reclamaram e testaram a paciência de Deus, ele ainda proveu para as suas necessidades. Isso mostra a paciência e a graça de Deus, mesmo quando o povo falha em confiar nele. E vocês verão ao longo de todo o livro de Êxodo como o povo sempre murmurava diante das situações adversas. O resultado foi que, com exceção de Josué e Calebe, todos desta geração pereceram no deserto. O lugar foi chamado Massá e Meribá, devido ao murmúrio e questionamento dos israelitas sobre se o Senhor estava entre eles. A água que saiu da rocha foi um milagre que mostrou que Deus pode prover de maneiras inesperadas e sobrenaturais. A associação da rocha com Cristo pode ser um indício da atuação do Logos antes de sua encarnação, no deserto, em favor de Israel. Israel teve de passar por vários testes. Houve o ataque do exército egípcio no início da saída de Israel, houve fome e sede, e agora havia o ataque dos amalequitas que poderia ter exterminado o povo de Israel antes mesmo de sua entrada na terra prometida. Amaleque atacou Israel em Refidim. Amaleque é apresentado como um neto de Esaú, filho de Elifaz, e sua concubina Timna, conforme registrado em Gênesis 36, versículo 12. Amaleque deu origem à tribo dos amalequitas, um grupo nômade que habitava a região do deserto ao sul de Canaã. Eles são descritos na Bíblia como inimigos persistentes de Israel. Moisés ordenou a Josué que escolhesse homens para combater os amalequitas, enquanto ele próprio, junto com Arão e Ur, subiu ao topo de uma colina. Josué era da tribo de Efraim, filho de um homem chamado Num, e estava na 10ª geração depois de José. Foi um militar de considerável valor. Mais tarde, foi entregue a ele a tarefa de fazer Israel realmente entrar na terra prometida. O trecho de Êxodo 33, versículo 11, mostra-nos que ele era auxiliar pessoal de Moisés e seu braço direito. Ur, por sua vez, ao que tudo indica, era a terceira autoridade, e sem dúvida foi um dos mais poderosos anciãos de Israel. Joséfo diz que Ur era marido de Miriam, irmã de Moisés, enquanto outros autores dizem que ele era filho de Miriam, mas nós não temos como averiguar se essas informações estão corretas ou não.
Josué partiu para a batalha, mas o poder espiritual estava com Moisés, o qual ergueu a vara acima da cabeça para garantir a vitória de Josué sobre os amalequitas. Durante a batalha, enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, os israelitas prevaleciam. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas ganhavam vantagem. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés e os israelitas, liderados por Josué, derrotaram os amalequitas. Após a vitória, Deus ordenou a Moisés que escrevesse o evento em um livro como memorial e disse que ele iria riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés também construiu um altar chamado O Senhor é Minha Bandeira, Jeová Nissi, e declarou que o Senhor lutaria contra Amaleque de geração em geração. Os amalequitas continuaram a ser inimigos de Israel por muitos anos. Eles atacaram os israelitas várias vezes durante a jornada no deserto e nos períodos dos juízes e dos reis de Israel. Em Deuteronômio 25, versículos 17 ao 19, Deus ordena aos israelitas que lembrem do que os amalequitas fizeram e que quando estivessem em paz na terra prometida, deveriam exterminar completamente os amalequitas. Esta ordem foi parcialmente cumprida durante o reinado de Saul, embora ele não tenha obedecido completamente às instruções de Deus, resultando em consequências posteriores. Na teologia judaica e cristã, Amaleque e os amalequitas simbolizam os inimigos de Deus e de seu povo, representando a oposição ao cumprimento dos propósitos divinos. Então, o ataque em Refidim marcou o início de uma longa história de hostilidade entre os amalequitas e os israelitas. Notem que Moisés, ao levantar as mãos em oração, demonstrou a importância da intercessão contínua e da liderança espiritual. Sua posição no alto da colina simbolizava a dependência de Deus para a vitória. Moisés persistiu, mesmo quando estava fisicamente cansado, mostrando a necessidade de resiliência e dedicação na liderança. Arão e Hur, por sua vez, seguraram as mãos de Moisés quando ele se cansou, exemplificando a importância do apoio mútuo. A vitória foi alcançada através da colaboração e do trabalho em equipe. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, ouviu sobre tudo o que Deus fez por Moisés e Israel. Jetro visitou Moisés no deserto, trazendo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés relatou a Jetro todas as maravilhas que Deus fez no Egito e no deserto, e Jetro se alegrou e reconheceu a grandeza do Senhor acima de todos os deuses e ofereceu um sacrifício a Deus. Arão e todos os anciãos de Israel foram comer com Jetro diante de Deus. Os midianitas, descendentes de Abrão e Quetura, reconheciam o verdadeiro Deus, e os israelitas, com toda razão, podiam unir-se a eles em atos de adoração, pois o texto mostra-nos que a lealdade de Jetro a Yahvé, embora tivesse sido parcial, compartilhada com outras divindades, agora se desenvolvia na direção do monoteísmo. No dia seguinte, Jetro observou Moisés julgar o povo sozinho, desde a manhã até a noite. Jetro advertiu Moisés que ele se desgastaria e não conseguiria sustentar essa carga sozinho. Assim, ele aconselhou Moisés a selecionar homens capazes e tementes a Deus para servirem como líderes de 1.000, 100, 50 e 10, para julgar o povo nas questões cotidianas. Os casos difíceis seriam trazidos a Moisés, enquanto os casos menores seriam julgados pelos líderes. Moisés seguiu o conselho de Jetro, aliviando sua carga e melhorando a administração da justiça entre o povo. Depois de ajudar Moisés, Jetro retornou à sua própria terra. No 3º mês após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do monte. Ali eles permaneceram pelo resto dos eventos registrados no trecho compreendido entre Êxodo 19, versículo 1 e Números 10, versículo 10. Ou seja, eles estiveram ali pelo período de 11 meses e 6 dias. Moisés subiu ao monte e Deus o chamou do monte, dizendo para ele comunicar ao povo que, se obedecessem fielmente à sua voz e guardassem a sua aliança, seriam seu tesouro peculiar dentre todos os povos, uma nação santa e um reino de sacerdotes. O povo respondeu unanimemente que faria tudo o que o Senhor dissesse. Deus disse a Moisés que viria numa nuvem espessa para que o povo ouvisse quando ele falasse com Moisés e sempre confiasse nele.
Moisés desceu e consagrou o povo, ordenando que lavassem suas vestes e estivessem prontos para o terceiro dia, e que não tocassem no monte sob pena de morte. Isso simbolizou a necessidade de pureza e preparação espiritual ao se aproximar de Deus. A instrução de não tocar a montanha sob pena de morte reforça a separação entre o sagrado e o profano e a necessidade de respeito às coisas santas. No terceiro dia, ao amanhecer, trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa e um som de trombeta tremendo encheram o Monte Sinai. Isso evocou temor e reverência entre o povo, destacando a majestade e a santidade de Deus. A preparação cuidadosa e a obediência às instruções específicas de Deus mostram que encontrar-se com Deus exige reverência e submissão. Moisés levou o povo até a base do monte e o monte estava todo em fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. Deus chamou Moisés ao cume do monte e o avisou para descer e garantir que o povo não ultrapassasse os limites para ver o Senhor, para que não perecessem. Os mandamentos são a base moral e ética para os israelitas e a humanidade. Deus falou diretamente ao povo, dando os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos demonstram a relação que o povo de Deus deve ter com ele. O primeiro mandamento afirma o monoteísmo de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento estabelece a base para a adoração exclusiva a Deus. O segundo mandamento proíbe a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Isso reforça a pureza na adoração e a rejeição de ídolos. O terceiro mandamento demonstra a reverência devida ao nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso demonstra o respeito que todos devem ter pelo nome de Deus. O quarto mandamento é a observância do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este mandamento proporciona o descanso e um tempo dedicado a Deus. Os últimos 6 mandamentos estabelecem como deve ser a relação do povo de Deus com o próximo. O quinto mandamento promove o respeito pela família. Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento estabelece a proteção da vida. Não matarás. Ou, como o original hebraico nos diz, não assassinarás. Pois, como já vimos, foi Deus mesmo que mandou exterminar os amalequitas. E é Deus mesmo que ordena que o seu povo lute com os povos inimigos e extermine esses povos ímpios. A proibição não é de matar, mas de assassinar. O sétimo mandamento ordena a integridade no casamento. Não adulterarás. O oitavo mandamento estabelece a proteção da propriedade. Não furtarás. O nono mandamento exalta a verdade ao proibir o falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento aborda o desejo interno e a justiça social, prevenindo a inveja e o descontentamento. Não cobiçarás. O povo, aterrorizado pelo trovão, pelo relâmpago, pelo som da trombeta e fumaça, permaneceu à distância e pediu a Moisés que falasse com eles em vez de Deus, para que não morressem. Moisés tranquilizou o povo, dizendo que Deus veio para testá-los e fazer com que o temor a ele os mantivessem longe do pecado. Após a entrega dos 10 mandamentos, Deus continuou a instruir os israelitas sobre como deveriam adorá-lo de maneira adequada. Em Êxodo 20, versículo 22 ao 26, encontramos leis específicas sobre a construção e o uso de altares. Essas instruções são significativas, pois refletem a santidade de Deus, a simplicidade da adoração e a rejeição da idolatria. Então disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, vocês viram por si mesmos que dos céus lhes falei. Deus começou reafirmando que ele se revelou diretamente aos israelitas. Essa introdução reforça a autoridade divina das instruções que se seguem. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Não façam para vocês deuses dessa espécie. Deus proibiu a criação de ídolos, destacando que ele não deve ser representado por imagens de prata ou ouro. Isso destaca a transcendência e a incomparabilidade de Deus, contrastando com os deuses pagãos de outras nações. Façam um altar de terra para mim, e nele sacrifiquem os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, suas ovelhas e seus bois. Sempre que eu fizer o meu nome ser lembrado, virei a vocês e os abençoarei.
Deus instruiu os israelitas a construírem altares de terra. Isso enfatiza a simplicidade e humildade na adoração, evitando qualquer ostentação que pudesse desviar o foco da verdadeira adoração. Os altares de terra seriam usados para oferecer holocaustos, sacrifícios totalmente queimados, simbolizando consagração total, e ofertas de comunhão, que eram sacrifícios compartilhados, simbolizando paz e comunhão com Deus. Deus promoveu sua presença e bênção onde seu nome fosse lembrado, destacando que a obediência e a reverência atraem a presença divina. Se me fizerem um altar de pedras, não o construam com pedras lavradas, pois se usarem uma ferramenta para prepará-las, vocês o profanarão. Se os israelitas construíssem um altar de pedras, deveriam usar pedras naturais, não lavradas com ferramentas. Isso evitaria qualquer associação com práticas pagãs, onde altares elaboradamente decorados eram comuns. O uso de pedras não trabalhadas mantinha a pureza e a simplicidade do altar, refletindo a santidade e a singularidade da adoração a Deus. E não subam por degraus ao meu altar, para que nele a nudez de vocês não seja exposta. Deus instruiu que o altar não deveria ter degraus para evitar qualquer exposição indevida. Isso ressalta a importância da modéstia e do respeito na adoração, destacando a necessidade de um coração puro e uma mente focada em Deus. Essa foi a primeira divisão do pacto mosaico, que consistia em 3 divisões. Esta primeira divisão é formada pelos mandamentos que expressavam a vontade justa de Deus, e vai de Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 26. A segunda divisão é formada pelos estatutos que governavam a vida social de Israel, que vai de Êxodo 21, do versículo 1 até Êxodo 24, versículo 11. E a terceira divisão é formada das ordenanças que governavam a vida religiosa de Israel, indo de Êxodo 24, versículo 12, até Êxodo 31, versículo 18. Essas 3 divisões compunham a lei de Moisés. De acordo com a avaliação do Novo Testamento, o todo formava uma espécie de ministério da condenação, porquanto nenhum homem é capaz de observar à risca essa lei complexa e muito abrangente, a qual os rabinos não cessavam de adicionar, por via de interpretação, novos elementos meramente tradicionais e, portanto, inválidos. O crente do Novo Testamento não vive debaixo da lei, porquanto ela era um pacto condicional de obras, que fracassava em seu intuito devido à corrupção humana inerente, a qual impede o homem de cumprir a sua parte naquele pacto. O crente em Jesus Cristo está sob o incondicional pacto da graça. Portanto, a lei mosaica não formava um pacto permanente, embora continue sendo adotada pela fé judaica. Esse pacto foi um fato objetivo para o povo de Israel, bem como a pedra fundamental dessa nação. Esse pacto tornou-se o instrumento para que Israel se tornasse uma nação ímpar, diferente de todas as outras. Foi a resposta de Israel à liberdade da servidão do Egito. O Novo Testamento apresenta uma nova perspectiva sobre a lei de Moisés e os 10 mandamentos, revelando uma transição significativa da antiga para a nova aliança. O Novo Testamento frequentemente aborda a relação entre a antiga lei de Moisés e a nova fé em Cristo. A lei de Moisés, com seus 613 mandamentos, regulava todos os aspectos da vida dos israelitas, mas com a vinda de Jesus, essa lei é vista sob uma nova luz. Povo de Deus, o Novo Testamento ensina que a lei de Moisés, com suas numerosas prescrições, se tornou obsoleta com a vinda de Cristo, que estabeleceu uma nova aliança baseada na graça e na fé. No entanto, os 10 mandamentos continuam a ser válidos como expressão dos princípios morais eternos de Deus. Eles são incorporados nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, servindo como um fundamento para a vida ética e espiritual dos cristãos. Essa distinção entre a caducidade da lei de Moisés e a validade dos 10 mandamentos ajuda a compreender a continuidade e a transformação da revelação de Deus através das Escrituras, revelando o cumprimento perfeito da lei em Cristo e o chamado para uma vida de amor e santidade na nova aliança. A segunda divisão é formada pelos estatutos, que governavam a vida social de Israel. E a terceira divisão é formada das ordenanças que governavam a vida religiosa de Israel. Em Êxodo 21 a 23, nos são apresentadas as leis civis e sociais que claramente expressam a justiça e compaixão de Deus. As leis incluem provisões específicas para proteger os direitos de servos, mulheres e estrangeiros. Isso reflete a preocupação de Deus com os mais vulneráveis na sociedade.
As leis garantem que os servos sejam tratados com dignidade e respeito, fornecendo-lhes descanso. E elas também trazem regras para a libertação de escravos hebreus após 6 anos de serviço e especificam os direitos das escravas e a obrigação do dono de cuidar delas adequadamente. As leis sobre homicídio e lesões corporais tratam das punições para vários tipos de homicídio e lesões corporais e das regras para o tratamento de servos e escravos feridos. A lei do olho por olho não promove vingança, mas busca liminar a retribuição a uma medida justa e proporcional, evitando excessos. Várias leis tratam da responsabilidade pessoal, como aquelas que exigem que uma pessoa cuide de seus animais e propriedades de forma a não causar dano a outros. Estas leis sobre responsabilidade e restituição nos mostram as responsabilidades em casos de danos causados por animais e pessoas, bem como das regras para restituição de propriedades roubadas ou danificadas. As leis sociais e morais incluem as leis sobre sedução, bruxaria, bestialidade, sacrifícios a outros deuses, o tratamento devido aos estrangeiros, viúvas e órfãos, as proibições contra o empréstimo de dinheiro a juros aos pobres e exigências de honestidade. As leis de justiça e igualdade tratam das proibições contra falsos testemunhos e subornos e das exortações para tratar os estrangeiros com justiça. Aqui em Êxodo, Deus também deu aos israelitas instruções específicas sobre o ano sabático e 3 festivais anuais. Essas leis refletem a preocupação de Deus com a justiça social, o descanso, a adoração e a gratidão. Deus ordenou que a terra fosse cultivada por 6 anos e descansasse no 7º ano. Esse descanso não apenas beneficiava a terra, permitindo sua regeneração, mas também refletia um ciclo de trabalho e descanso instituído por Deus. O ano sabático também proporcionava para os pobres que podiam colher o que a terra naturalmente produzisse durante o ano de descanso. Isso demonstrava a preocupação de Deus com a provisão para todos, especialmente os menos favorecidos. Além dos pobres, os animais selvagens também se beneficiavam, mostrando uma preocupação abrangente com toda a criação. O mandamento do sábado semanal reforçava a necessidade de descanso regular para todos. Este descanso era uma pausa do trabalho, permitindo a recuperação física e espiritual. O descanso era para todos, incluindo trabalhadores, servos e estrangeiros. Isso refletia a justiça e a compaixão de Deus, garantindo que todos, independentemente de seu status social, tivessem a oportunidade de descansar e se revigorar. A festa dos pães sem fermento celebra a saída do Egito, lembrando os israelitas da libertação da escravidão. Comer pão sem fermento relembra a pressa da fuga. Os israelitas não deveriam se apresentar a Deus de mãos vazias, destacando assim a importância de trazer ofertas e sacrifícios como expressão de gratidão e adoração. A festa da colheita, também conhecida como Pentecostes, celebra os primeiros frutos da colheita, reconhecendo a provisão e a bênção de Deus sobre o trabalho e a terra. A festa dos tabernáculos celebra a colheita completa no final do ano agrícola. É um tempo de alegria e gratidão pela abundância recebida. Todos os homens deviam se apresentar diante de Deus 3 vezes ao ano, destacando a importância da adoração coletiva e da celebração comunitária. As instruções específicas sobre os sacrifícios, como não misturar o sangue com pão fermentado e não deixar a gordura até de manhã, enfatizam a pureza e a santidade das ofertas a Deus. Trazer o melhor dos primeiros frutos refletia a gratidão e o reconhecimento de que tudo provém de Deus. A proibição de cozinhar o cabrito no leite da própria mãe pode estar relacionada a práticas pagãs e destaca a necessidade de distinguir a adoração israelita das práticas das nações vizinhas. Deus prometeu enviar um anjo para guiar os israelitas à terra prometida e exortou o povo para obedecer ao anjo e não adorar os deuses dos povos da terra. O capítulo 24 do livro de Êxodo é um momento crucial na história de Israel, pois marca a ratificação formal da aliança entre Deus e o povo de Israel.
Este capítulo está dividido em várias seções que descrevem a confirmação da aliança, a adoração a Deus, a escrita das leis e o encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai. A instrução de que apenas Moisés devia se aproximar diretamente de Deus destaca a santidade de Deus e a posição única de Moisés como mediador entre Deus e Israel. A resposta unânime do povo marcou um compromisso coletivo com a aliança. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ele levantou cedo na manhã seguinte e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, uma para cada uma das 12 tribos de Israel. Depois enviou jovens israelitas e eles ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Eles responderam: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob seus pés havia algo como um pavimento de safira, claro como o céu. Mas Deus não levantou a mão contra esses líderes dos israelitas. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Esta experiência foi única e impressionante, destacando a majestade e a santidade de Deus, que não levantou a mão contra eles, permitindo-lhes ver sua glória sem perigo. Eles comeram e beberam na presença de Deus, simbolizando a comunhão e a celebração da ratificação do pacto. O Senhor disse a Moisés: suba ao monte e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte, e ficou no monte 40 dias e 40 noites. Esta manifestação visual destaca a majestade e a santidade de Deus. O capítulo 24 é essencial para a compreensão da aliança entre Deus e Israel. A ratificação do pacto com sangue simboliza a seriedade e a santidade do compromisso mútuo. A distinção entre Moisés, os líderes e o povo comum ao subir o monte ilustra a santidade de Deus e a necessidade de mediação. Moisés serve como mediador, um papel que antecipa o mediador definitivo, Jesus Cristo. A importância da escrita das palavras de Deus e a leitura do livro da aliança ressaltam a centralidade da obediência à lei divina como base para o relacionamento com Deus. A presença visível da glória de Deus no Monte Sinai reforça a grandeza e a santidade de Deus, inspirando reverência e temor no povo de Israel. Através de todos esses eventos, vemos um vislumbre da majestade divina e da seriedade do compromisso de viver segundo a aliança de Deus. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like para que você continue recebendo o nosso conteúdo. E é claro, compartilhe esse vídeo com seus contatos para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo aqui e venham estudar conosco a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.